Uma história de fidelidade, redenção e esperança. Ruth escolheu permanecer ao lado de Noemi, demonstrando uma lealdade que transcende as circunstâncias. Como podemos ser uma presença fiel e amorosa na vida de quem enfrenta desafios? Nada está fora do controle de Deus. Assim como o encontro de Ruth e Boaz nos campos de cevada, Ele cuida de seus filhos e traz redenção. Confie, Deus trabalha até nos detalhes. De uma história de amargura a uma plenitude, o livro de Ruth nos lembra que Deus transforma tragédias em propósito. Ele chama todos para fazer parte da sua grande família. Ruth, uma jornada de amor e esperança. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero começar com uma pergunta essa manhã. Em algum momento na tua vida você já ficou paralisado sem saber se deveria esperar em Deus ou se deveria agir por conta própria? Talvez em momentos em que uma conta estava atrasada ou diante de uma decisão difícil no teu trabalho, ou em meio a um relacionamento complicado. A dúvida ela é real e há um dilema. Se Deus está no controle de todas as coisas, por que eu deveria me esforçar tanto? Mas se tudo depende de mim, onde entraria a fé? Percebe? É um dilema. E muitos cristãos vivem esse dilema entre a fé que espera e a fé que age. Será que se eu agir e tentar fazer nas minhas forças é falta de fé? Ou será que ficar parado ou esperar demais é desculpa para não fazer o que deveria ser feito? Hoje nós vamos continuar nossa jornada e vamos olhar para o capítulo 2 do livro de Ruth. E nós vamos ver na jornada de Ruth que Deus não está somente no controle de todas as coisas, mas que Ele conduz aqueles que se movem com fé. Deus age enquanto nós agimos. Ruth, ela vai nos ensinar a caminhar com confiança em meio à insegurança e confiar mesmo sem compreender o que está acontecendo. E você pode abrir comigo então sua Bíblia em Ruth capítulo 2. Quem está sem Bíblia pode ler ali pelo projetor. Mas se você estiver com a sua Bíblia, abre aí, porque depois a gente vai voltar em vários versículos e eu não vou ficar passando todos os versículos no projetor, tá? Vamos lá. Ruth 2. Havia em Belém, cidade de Belém, um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro, Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. Que o Senhor esteja com vocês. Que o Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros.
Então Boaz perguntou ao seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Rute e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não te tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Rute se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por tua sogra desde a morte de seu marido. Ouvi falar como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que fez. E ela respondeu: espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Rute sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu os grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Rute voltou ao trabalho, Boaz ordenou aos seus servos o seguinte: permitam que ela colhe espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes alguma espiga de cevada e deixe cair para que ela recolha. Não atrapalhem. Assim Rute colheu cevada o dia todo, e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Vou parar aqui, depois a gente continua. Deu aí em torno de 2 minutos de leitura, irmão. Então, a gente lê um capítulo aí em 2 minutos, né? Tempo a gente tem para ler a Bíblia, né? Vocês veem? Não é tanto tempo quanto vocês imaginam, muitas pessoas, né? Antes de nós conversarmos sobre o que nós lemos agora, eu preciso lembrar rapidamente de onde nós estamos indo, certo? Até porque talvez nem todos aqui estejam acompanhando desde o início. Então, um breve resumo de onde nós viemos. Um casal chamado Elimeleque e Noemi tinha 2 filhos, e eles deixaram a cidade de Belém, em Israel, durante uma crise de fome, desobedecendo a Deus e buscando comida na cidade de Moabe. Lá, os seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam uma Rute e outra Orfa. Inesperadamente, tragédias chegam a esta família. Elimeleque, o pai, marido de Noemi, morre. E logo depois os seus 2 filhos morrem também. Dessa forma, sobrou apenas Noemi e as 2 noras que também estavam viúvas. Nessa altura, Noemi decide voltar para a tua cidade, para o teu povo, que é Belém, em Israel. Orfa, uma das noras, escolhe ficar em Moabe. Rute, por outro lado, em um gesto de grande amor e aliança, abandona tudo e segue rumo a Belém, em Israel, com a Noemi, que era mãe do seu marido que foi morto. E aí nós chegamos no capítulo que nós estamos hoje, que eu acabei de ler, não é? Elas estão chegando em Israel, elas estão pobres, viúvas e sem nenhuma perspectiva, como nós vimos semana passada. Não é? Tudo que elas tinham era esperança, mais nada. Para tentar sobreviver, Rute, então, busca trabalho em algum campo. E, por acaso, ela para num campo de um homem chamado Boaz, que, como nós vimos, era um parente de Elimeleque.
o marido de Noemi que morreu. Ele trata a Ruth com muita bondade, com muita generosidade, e ela volta para casa com muito alimento. Tanto alimento que a tua sogra, a Noemi, fica impressionada com o resultado de um dia de trabalho. E é isso. Esse é o capítulo 2. Pelo menos numa leitura na superfície, né? Mas agora nós vamos espremer esse capítulo, porque você sabe que os tesouros eles têm que ser cavados. Então a gente vai cavar agora esse capítulo para de fato encontrar os tesouros que existem aqui. Então vamos lá. O ponto 1 que eu queria falar com vocês é: Deus abençoa os pés que se movem. Tá? Olha, tá bom, elas chegaram ali e a vida seguiu. Perderam seus maridos, perderam tudo, mas a vida está seguindo. O mundo está girando, né? E elas chegam com diversas necessidades. Ninguém ia ficar deixando comida na porta delas. E por isso Ruth se levanta, né? E ela diz, aí bem no começo do texto, que deixe-me ir ao campo, ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher espigas de cereais que sobrarem. Ruth, ela está nos ensinando algo aqui logo de cara, tá? Ela não espera condições perfeitas para fazer o que tinha que ser feito. Tá? E nem oportunidades à sua altura. Ela se oferece para fazer aquilo que é possível ser feito. Mesmo que isso seja um trabalho sem glamour nenhum, que é recolher sobras no chão. Ela está se movendo com fé. Enquanto muitos deixam de trabalhar por qualquer picuinha, ou não aceitam o emprego porque não está na sua altura, ou porque não sentem que é um emprego glamouroso, Ruth, ela não espera condições perfeitas para fazer aquilo que deveria ser feito. Ela está nos ensinando o que Tiago, depois do Novo Testamento, vai nos ensinar. Não existe uma fé autêntica sem ação. Uma fé viva, ela produz ação. E Ruth aqui está com uma fé viva, e ela age mesmo contra, não é, talvez o teu próprio pensamento, porque as condições não são em nenhuma forma favoráveis. Ela vai sair de casa para tentar achar um lugar que vai deixar ela pegar sobra no chão. Lembrando que a gente está falando do dia de Juízes, não é? Que nós abordamos na primeira vez. Era um momento da história aqui de Israel onde a loucura imperava. Cada um fazia o que queria fazer. Uma mulher sozinha, ela estava ainda correndo o risco de ser abusada. Mas ela confiava em Deus e colocou sua fé em agir. Agiu com responsabilidade. E outra coisa, ela não ficou murmurando pelos cantos. Porque como o texto acabou de dizer aqui, ela abandonou tudo para ir para Israel. E ela poderia trazer algum questionamento como: nossa, Deus, eu abandonei tudo e agora o Senhor me dá esse trabalho? Eu abandonei meus planos e o Senhor me coloca neste lugar? Você não vê em nenhum momento Ruth murmurando ou questionando a Deus. O que você vê é uma fé responsável que age usando aquilo que ela tem disponível. Outro detalhe que eu não quero que passe desapercebido para ninguém aqui é que Ruth estava agindo e ela não estava pensando somente na sua própria sobrevivência. Ela foi colher espiga por ela e por Noemi. Ruth era pobre, era uma estrangeira, ela era viúva, e ela ainda vai dividir o pouco que ela tem com alguém que está sem nada. Ruth não só trabalha, mas ela trabalha com generosidade. Noemi aqui era um peso morto para ela. O certo era Noemi sair junto em busca de sobrevivência. E as duas voltarem e reunir o que cada uma conseguiu.
Mesmo Noemi sendo um peso morto, ela havia feito uma aliança com Noemi. E ela vai trabalhar e trabalha com generosidade. Ela trabalha pelas duas. Constantemente, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser generosos. Essa é uma marca. Efésios 4:28, por exemplo, diz que nós devemos usar nossas mãos com empenho e honestidade para ter para nós e para ter para compartilhar de forma generosa com outros. Então a Bíblia ela já pressupõe que nós, quando trabalhamos, quando saímos em busca da sobrevivência, iremos ser generosos com aqueles que precisam, ou pelas causas que precisam. Não é? Então veja, Ruth é generosa com o seu tempo, com a sua energia, e não apenas com o seu dinheiro. Vamos dizer, o pacote completo. Ela é generosa. E essa é uma marca, irmãos, de um verdadeiro cristão. Ele age com o que tem, mesmo que pareça pouco. Você se lembra da frase que muitos dizem? Ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar? Ruth prova que é uma frase verdadeira. E assim nós já vamos para o ponto 2. O extraordinário no ordinário. Ruth, como eu disse, o texto está nos informando, ela saiu para trabalhar sem ter destino certo. Ela ia ficar batendo em porta, né, esperando que alguém permitisse que ela entrasse e colhesse sobras. O versículo 3 diz, Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. E aconteceu dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente do seu sogro, Elimeleque. Aqui, irmãos, nesse trecho, nós temos uma ironia. Este aconteceu dela ir trabalhar é uma ironia do autor. É do tipo assim, nossa, que coincidência, ela foi justo no campo de um parente. Não é? Mas nós sabemos que não foi coincidência. Né? Foi providência. Providência. Percebe? Deus está direcionando Ruth sem ela ao menos perceber. Deus não falou com Ruth, ela não teve visões, não teve profecia, não teve arrepios, mas seus passos estavam sendo guiados para onde ela deveria estar. Percebe? Ao ponto do autor fazer uma ironia. Nossa, que coincidência, de todos os campos que poderiam existir, ela foi justo no campo de um parente da sua sogra. Deus, ele usa, irmãos, as coisas ordinárias da vida, ou seja, as coisas comuns da vida, o cotidiano, para fazer o extraordinário na vida de Ruth. Deus se utiliza das coisas comuns. Como eu disse, sem visões, sem profecias, sem arrepios, as coisas comuns. Ela foi sair para buscar trabalho. E em algo comum, Deus faz o extraordinário acontecer na vida dela. Então ela bateu lá, os ceifeiros permitiram que ela entrasse e recolhesse, não é, as espigas que estavam pelo chão. E o dono de tudo aquilo ali, que é Boaz, ele chega. E quando ele chega, a primeira coisa que ele pergunta é: quem é que é essa moça aqui? Eu não conheço, a terra é minha. Quem é essa moça? Ela pertence a quem? E os empregados então respondem, que é o versículo 6. É a moça que veio de Moabe com Noemi. Nós sabemos que a cidade tinha ficado agitada com a volta de Noemi, o que nos permite
pensar que a família de Noemi era uma família muito conhecida na cidade, e talvez por Boaz ser parente de Elimeleque, não é? Marido de Noemi, falecido, Boaz sabia da história que Noemi tinha voltado e de que havia trago junto uma moabita, enfim. Não é? Tanto que o empregado dele responde como se ele soubesse. Ó, é a moça de Moabe que veio com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Presta atenção, desde que chegou não parou de trabalhar, um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Ó, Ruth agiu com fé e fez o que dava. E acabou chegando nesse campo e começou a colher as sobras do chão com permissão dos empregados. Quando o dono chega, como é que ele encontra Ruth? Trabalhando. E o empregado diz, olha, ela está trabalhando desde que chegou. Ela parou por alguns minutos só, mas a moça está trabalhando. Ruth é encontrada fazendo o melhor com aquilo que ela tinha à sua disposição. Ela não fazia a mínima ideia de que algo extraordinário estava por acontecer naquele dia na vida dela. Ela não sabia disso. Para ela era mais um dia. Mais um dia como qualquer outro. E ela estava dando o seu melhor. E mais um dia como qualquer outro. A roupa, saiu e deu o seu melhor. Mesmo sendo pobre, viúva e estrangeira. Ruth, de fato, ela estava preparada para que, se uma porta se abrisse, uma oportunidade aparecesse, ela ia pegar. Ela ia pegar. Imagine se Boaz tivesse encontrado ela de outra forma. Imagine Ruth com o corpo mole, Ruth murmurando para os empregados, nossa, minha vida é isso, porque aconteceu isso e aquilo. Ruth trabalhando 10 por 20. 10 minutos de trabalho, 20 minutos de descanso. Como teria sido a sequência dessa história? Enquanto muitos têm um bom trabalho, não é? Chega no trabalho, enrola para começar, depois vai tomar café, enrola na mesa do café, depois vai encher o saco de todo mundo que está no escritório, fala mesa por mesa, já está perguntando onde as pessoas vão almoçar e etc. E aí começa a trabalhar. Mas a noite passada não foi tão boa, estava com um pouco de dor de cabeça, não queria trabalhar, então faz corpo mole o dia todo, não rende o que sabe que deveria render. Não é? Imagine se Ruth fosse desse time. Igreja, se uma porta se abrisse para você hoje, você estaria preparado ou não para entrar nela? Você estaria agindo com fé com aquilo que você tem, dando o seu melhor ou não? Ou você está se escondendo atrás de desculpas espirituais para justificar sua passividade corpo mole? Deus, ele age, irmãos, nos detalhes dos dias comuns. A maior parte do agir de Deus são nas coisas comuns. É no dia a dia. De novo, Ruth estava sem recursos, sem amigas, era uma estrangeira, sem marido, era uma viúva, uma terra em que ela não conhecia nada e nem ninguém.
mesmo tudo dizendo não para ela, uma vez que ela se colocou em movimento e ela agiu com fé, Deus a levou a um lugar que havia proteção, provisão e promessa. Deus a levou em um lugar onde o dono da terra era temente a Deus. Aquela terra tinha uma colheita farta. Boaz guardava a lei de Deus e era generoso. E era um lugar seguro, onde ela não foi maltratada e nem abusada. E se você ler o livro de Juízes, você vai ver o que costumava acontecer com as mulheres naquele tempo. Elas eram estupradas em bando. Então, olha a cena aqui. Ruth, ela estava humanamente desprotegida. Mas espiritualmente ela estava amparada por Deus. Ruth não tinha nenhuma condição, humanamente falando. Mas Deus a colocou na melhor condição que ela poderia estar naquele momento. Assim como eu e você. Deus conhece sua história, Deus conhece sua dor, Deus conhece seu esforço, Deus conhece sua fidelidade, mesmo nas pequenas coisas, nos detalhes, nos dias comuns. Você pode estar vivendo uma fase da tua vida que você esteja se doendo do tipo, eu estou humanamente desprotegida, eu estou humanamente desprotegido, eu não tenho o que eu deveria ter, eu não tenho condições, e isso, e aquilo, e aquilo. Irmãos, se coloque em movimento com fé e espiritualmente você será amparado. Portas se abrirão para você que humanamente está desprotegido, que não se abrirá para aqueles que humanamente estão toda protegidos. Porque Deus trabalha enquanto nós caminhamos. Deus guia os passos daqueles que andam. Deus fortalece as mãos daquele que coloca a mão no arado. Era apenas mais um dia comum. E é justamente nesse dia comum, e diga-se de passagem, um dia comum, mas muito difícil. Talvez ninguém aqui, ou um ou outro, tenha um dia saído de casa em busca de comida, porque não tinha nada em casa. Então, um dia difícil. Ruth foi buscar trabalho porque ela não tinha o que comer. Então, mais um dia comum, um dia difícil, mas Deus estava reescrevendo a história de Ruth. Você consegue crer que mesmo que hoje pareça um dia comum, é mais um domingo que você acordou, mais uma semana está iniciando, mais um culto que você veio, um dia comum. Você crê que Deus pode estar reescrevendo sua história agora? Num dia comum, num momento comum, fazendo algo comum? Você quer saber uma loucura que aconteceu? Quando eu escrevi essa frase aqui, eu escrevi, era apenas mais um dia comum, mas Deus estava reescrevendo a história de Ruth. Você consegue crer que mesmo que hoje pareça um dia comum, Deus pode reescrever sua história? Eu terminei de escrever isso aqui, chegou uma mensagem no meu WhatsApp de um cara que eu conheci lá no Texas. E a mensagem dele foi a resposta de uma oração que eu estava orando há anos. Não era dias, não. Não era semanas, não era meses. Eu estava orando há anos por isso. Era um dia comum, irmãos. Eu estava trabalhando, escrevendo mais uma mensagem, das mais de 2.000 que eu já escrevi. Comum, irmão, rotina. E Deus estava reescrevendo minha história. Você crê? Aconteceu comigo agora.
num dia ordinário, Deus me visitou com o extraordinário. Não falei em língua, não tive visão, não tive arrepio, nada. Eu estava apenas dando o meu melhor no tempo que eu tinha disponível para escrever a mensagem. Vamos dar uma olhada agora em Boaz, com um pouco mais de cuidado. Boaz, um homem que impressiona. A provisão de Deus, irmãos, ela costuma chegar, na sua maior parte das vezes, através de outras pessoas. Tá? Boaz, ele entra em cena e ele é claramente um instrumento da bondade divina na vida de Ruth. Boaz, ele entra em cena e nós vemos que ele é um homem rico, temente a Deus e generoso. Ele é a resposta de oração das orações que Ruth nem fez. E o que chama a atenção de Boaz não é algum tipo de beleza de Ruth, nada disso. Mas acima de todas as coisas, o que chamou a atenção dele é a devoção que ela tinha a Deus. Olha o versículo 11. Ela tinha acabado de falar para Boaz assim: por que eu mereço tanta bondade? Eu sou apenas uma estrangeira aqui. E Boaz responde: eu sei, mas eu também sei de tudo que você fez pela tua sogra, desde a morte do seu marido. Ouvi falar em como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra, para viver aqui no meio de desconhecidos. Agora ele reconhece a devoção dela. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que fez. Ou seja, Boaz está falando, você entregou tudo. Você abandonou teus deuses. Você deixou até sua família para se entregar em Deus, a Deus. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez, ou seja, pela sua devoção, te recompense pela sua fé, te recompense pela sua atitude, te recompense pelo teu sacrifício. Se lembra nisso que eu falei que Ruth não estava murmurando? Ela poderia fazer os questionamentos: Deus, eu deixei tudo e o Senhor me traz aqui colher sobra. Ela teria mordido sua língua. Porque foi ali, colhendo sobra, que ela encontrou Boaz. E ela começou a ser abençoada justamente por ter aberto mão de tudo. Ou seja, ela ia reclamar com Deus de que Deus não estava abençoando ela, mesmo ela tendo sacrificado tudo, exatamente quando Deus estava guiando os passos dela e a abençoando ricamente. Você vê como teus olhos te enganam, como suas emoções te enganam, como o coração é enganoso. Não é porque você não vê que Deus está parado. Cristãos maduros, irmãos, eles são atraídos por uma fé autêntica, por devoção. Não somente por aparência, muito menos por posição. Cristãos maduros são atraídos quando veem uma fé autêntica, quando veem devoção. Você que é solteiro, por exemplo, piedade, ou seja, uma devoção a Deus, é algo que você procura nas pessoas? Como prioridade? É algo que te atrai? Seja piedoso e você vai atrair uma pessoa piedosa. Por quê? Porque cristãos maduros são atraídos por fé autênticas. Aos casados aqui, sua maior missão
é ajudar o teu cônjuge a crescer espiritualmente, ou seja, a crescer em devoção. Essa é a sua prioridade. E depois o restante. Você deve se preocupar quando você vê seu cônjuge longe de Deus. Você deve intensificar o teu esforço justamente quando você vê que o teu cônjuge está deixando de ler a Bíblia, está deixando de frequentar a igreja, deixando de fazer suas orações, deixando sua devoção. E o seu papel é ajudá-lo, ajudá-la com tudo que você tem, a crescer espiritualmente em devoção a Deus. Foi isso que chamou a atenção de Boaz. E foi a fé de Ruth que trouxe a bênção para a sua vida. Além de alguém piedoso, Boaz também era alguém generoso. A história de Ruth, na verdade, ela é extremamente generosa em diversos momentos, não é? Você começa com a generosidade da própria Ruth, deixando tudo para acompanhar a sua sogra a Israel. Depois Ruth demonstra mais generosidade, está trabalhando pelas duas. Agora você vê Boaz, um homem também generoso. Ele poderia apenas seguir a lei do Senhor, porque deixar sobras para que os necessitados pegassem na colheita era uma lei. Era a lei daquele povo, a lei daquele povo era a lei do Senhor. Então a lei ordenava, quando for colher, deixa sobras, para que os pobres tenham algo para pegar. Muitos donos de campos não seguiam a lei e não deixavam nada. Eles recolhiam tudo. Boaz era generoso e temente a Deus. Primeiro, temente a Deus, porque ele seguia a lei e ele deixava. Segundo, generoso, porque ele ordenou que os seus funcionários deixassem mais do que apenas sobras. Ou seja, ele estava tirando do lucro dele. O versículo 15, Boaz ordenou aos seus servos, permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem os feixes de algumas espigas de cevada e deixe-as cair para que ela recolha, não atrapalhe. Ou seja, ele está falando, olha, deixa algumas espigas aí para ela pegar a espiga. Mas também continue deixando alguns feixes caindo para que ela pegue. Ou seja, ele está ajudando ela com generosidade, mas não humilhando ela. E também não criando um problema com o restante das pessoas. Porque ela ainda estava colhendo do chão. Mas os funcionários deixavam algumas espigas para ela já pegar. Ou seja, ele está indo além. Ele é temente a Deus e ele é generoso. Isso é tirar do bolso. Então perceba, Boaz, ele não faz o mínimo, ele faz o possível dentro da realidade que ele tem. Uma pessoa realmente transformada por Deus não fica perguntando qual é o mínimo que ela tem que fazer. Porque o interesse dela não é fazer o mínimo, é fazer o possível. Porque eu sou temente a Deus e também generoso. E generosidade é uma marca dos filhos de Deus. Como você tem feito com os recursos que Deus tem confiado na sua mão? Você procura pelo mínimo ou você faz o possível? No momento das suas ofertas, você procura pelo mínimo para limpar a tua consciência ou você faz o possível? Com o seu tempo, você faz o mínimo ou você faz o possível? Ajudando naquilo que você pode na igreja, o mínimo ou o possível? No seu dia a dia, nas coisas que acontecem, o mínimo ou o possível?
Boaz carregava a marca de um cristão maduro. Ele não procurava pelo mínimo, ele fazia o possível. Significava que ele sempre ia além daquilo que deveria fazer. Versículo 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva-se da comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grão tostados e ela comeu até ficar satisfeita. Ela saiu de casa procurando sobra para comer alguma coisa e no final ganhou um buffet. Aqui ela ficou satisfeita? A gente não sabe. Mas talvez ela tenha saído até carregada da mesa. Né? Comeu, tirou a barriga da miséria. Né? Então veja, Boaz, ele continua sendo generoso. Olha, ele já estava seguindo a lei, deixando sobra para ela pegar. Ele vai lá e fala, não apenas sobra, deixa espigas aí também. Ele já foi além. E agora ele vai além ainda. Na hora dos funcionários comerem e ele comer, ele a chama para comer junto. Ela não é funcionária dele. Ela não é da terra dele. Ela não faz parte do povo dele. Ela é uma estrangeira, uma qualquer, uma viúva perdida ali. E ele continua agindo com generosidade. Ele a convida para comer, e não apenas para comer, mas para comer na sua mesa. Na sua mesa. Na nossa cultura aqui, se você chega num lugar para comer e está muito lotado, e você vê uma mesa lá com uma ou duas pessoas, mas tem mais lugar, você não tem problema nenhum em chegar e falar, posso comer aqui? Está ocupado? Não está? E você senta naquela mesa e come. Isso não significa exatamente nada. Significa que você sentou ali para comer. Tá? Mas dentro da cultura aqui, onde Boaz e Ruth agora estavam inseridas, sentar na mesma mesa para comer significa comunhão. Significa comunhão. Então não é qualquer um que vai sentar na tua mesa. Porque significa que você está se relacionando com aquela pessoa. Então o ato dele convidar ela para sentar para comer não é como, sei lá, você está em um lugar cheio, você vê alguém perdido e fala, pode sentar aqui. Não. É uma demonstração do tipo, olha, nós queremos ter comunhão com você, nós estamos te aceitando, nós estamos reconhecendo que você faz parte de um dos nossos. Então senta na nossa mesa. Não é? Boaz não está apenas tolerando uma estrangeira, ele está incluindo como parte da sua própria casa. Como parte da sua própria casa. Eis aqui uma imagem do Evangelho. A Bíblia nos apresenta assim como Ruth, nós éramos estrangeiros, distantes da promessa de Deus, fora do seu povo, inimigos de Deus, por natureza pecaminosos. Ruth. Mas Cristo nos chamou para perto, nos deu comunhão e nos alimentou. Cristo não te aceitou, te tolerou como um estrangeiro, mas Ele te fez um filho dele. Você que não fazia parte daquela casa, agora se tornou parte da casa. Você que era um estrangeiro, agora é da família. Percebe? É a imagem do Evangelho. É a imagem do Evangelho. Lucas 12:37 nos lembra que o próprio Deus irá nos convidar para sentar na sua mesa e Ele mesmo nos servirá. E a imagem que nós temos no final da Bíblia em Apocalipse é o que? Todos os filhos de Deus irão se assentar num grande banquete, à mesa com Deus, e ali se fartarão. Percebe? Está ligando o ponto? A história de Ruth, para onde ela está apontando? Você é Ruth. Você é Ruth, eu sou Ruth. Assim como ela, você não tinha nome.
Você não era ninguém para Deus. Você era mais um perdido no mundo, seguindo seus desejos, a concupiscência da sua mente, da sua carne pecaminosa, levado pelas suas emoções, escravo de falsos deuses, fora da família. Mas você ganhou um lugar na mesa. Isso é o que a graça faz conosco. Não é? E assim nós vamos para o ponto 4. A mão de Deus que renova a esperança. Versículo 19 diz, Ruth voltou com abundância para dentro de casa. E aí quando ela chega, o 19 diz, a Noemi está falando, onde você colheu todo esse cereal? Onde que você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem te ajudou. Então Ruth contou à sua sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi, a nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Este homem é um dos nossos parentes mais próximos. O resgatador da nossa família. Esse resgatador da nossa família, eu vou lidar com isso semana que vem. Tá? Não vou falar para você o que significa isso. Dentro daquela cultura. Né? Mas veja, Noemi sai em busca de sobra, ela volta para casa satisfeita, com sobra da comida ela deu para Noemi e com um saco de 13 quilos cheio de comida. Ou seja, ela não chegou carregando comida dentro de casa, ela chegou carregando esperança. Esperança. Elas não tinham o que comer. Agora elas estão satisfeitas. E em um dia de trabalho elas tinham 13 quilos de comida. Noemi fica impressionada e começa a fazer pergunta. E rapidamente ela entende que existe muito mais do que o esforço de Ruth ali. Existe a mão de um Deus soberano, agindo em favor das duas. Agindo em favor das duas. Tem algo que eu dei para você uma dica, mas está passando por baixo do pano aqui. Quando você olhar para a Bíblia, e sempre quando você ler a sua Bíblia, imagine que a Bíblia é uma cidade. E todos os livros e versículos são bairros e ruas que vão te levar para o mesmo centro da cidade. E o centro é Jesus. O que eu estou querendo falar? Tudo na Bíblia, todos os livros, todas as frases, aponta para Jesus e a obra redentora dele na cruz. Todas. E aqui em Ruth está acontecendo exatamente isso. Não sei se você pegou isso acontecendo. Boaz, ele surge na história. E ele mal surge, ele já se mostrou ser alguém incrível. Ele é um homem de Belém. E ele está, de certa forma, salvando Ruth. Da pobreza, da dor, da destruição. Ele é bondoso, ele é generoso, ele é piedoso, ele é rico. Além disso, ele é respeitado e amado pelos que te cercam. E está sempre pronto para ajudar qualquer pessoa que esteja necessitada. Você consegue ver as peças aqui de quebra-cabeça? Quem é mais rico que Boaz, dono dos céus e da terra? Quem também é generoso, mas foi generoso ao ponto de entregar sua própria vida? Quem também usa dos seus recursos para levantar os caídos? Quem também recebe estrangeiros como filhos? Você está percebendo? Boaz é uma sombra. Boaz é Jesus. Ele está apontando para Jesus. Ele é uma figura que aponta para Jesus. Quem é Jesus? O homem de Belém. Ele nasceu em Belém.
E Ele está trazendo salvação para todos os necessitados. Percebe? As histórias da Bíblia, elas sempre apontam para Jesus. Ruth está falando, olha, eu não sei em qual tempo da história você está lendo o que aconteceu aqui. Ou o autor de Ruth está dizendo. Eu não sei qual a sua situação, se você é do século 4, 5, 6, que século que você é. O que eu estou dizendo para você é, Boaz irá te salvar. Cristo vai morrer na cruz e você, um estrangeiro, fará parte da família também. Essa que é a mensagem que Ruth está passando. Existe esperança para você. Olha para mim. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo. E houve esperança para mim. Eu fui salva. Eu fui resgatada. Eu fui tirada do lodo. Jesus te dará um lugar à mesa. Ele te colocará à mesa. Você será recebido como filho. Você será amparado. Ruth é você. Boaz é o que Deus faz com você. Assim como Ruth, você é convidado a sentar à mesa. Você, assim como Ruth, é incluído numa família que não é tua, mas tratado como um deles. Concluindo, irmãos, nós aprendemos tanto hoje no capítulo 2, né? Deus é soberano e Ele usa pessoas que escolhem andar por fé. Ruth é encontrada agindo. Enquanto ela age, Deus opera. Ruth não esperou um milagre parada. Ela agiu. Ela agiu não com desespero, mas com esperança. Não com pressa, mas com diligência. Responsabilidade. Passo a passo. Passo a passo. Deus está mudando a história. Essa é a mensagem que o Espírito Santo de Deus nos ensina hoje. Trabalhe com fé, com devoção. Confie enquanto você caminha. Seja fiel nas pequenas coisas. Deus está te guiando aos lugares certos, irmãos. Se você está agindo, caminhando com fé, Deus está te guiando aos lugares certos. Para você pode parecer apenas um campo que você foi colher sobra. Mas não é. É o campo onde você foi salvo. Ou onde você será salvo. Não é? Noemi, lembram-se Noemi? Noemi estava amargurada, irritada com Deus. Noemi está sendo transformada. Alguém que talvez nem quisesse falar com Deus, agora está reconhecendo a alegria que é ser abençoada por Deus. Para você que está chegando na igreja, suas primeiras vezes aqui, ou está se reaproximando de Deus, e você se sente como um estrangeiro na fé, a mensagem de Ruth é: há um lugar na mesa para você. A mesa ela foi posta justamente para você. Não é? Deus ele não dá sobras aos que o buscam de coração. Ele oferece banquetes. Não é? Assim como Boaz abriu os braços para Ruth, Cristo te chama hoje. Ele é o verdadeiro Redentor e Ele sim é o provedor completo. Confie nos caminhos do Senhor e você verá que os campos de Deus estão cheios de graça para aqueles que o buscam e andam em fé. Assim encerramos o capítulo 2. Algumas coisas já estão acontecendo. Algumas respostas às perguntas da semana passada foram respondidas. Mas ainda falta acontecer algo aqui que é a base do livro, que é a resposta final para a jornada de Ruth. E isso nós vamos começar a ver semana que vem.
refletir e praticar. O ponto 1. Deus guia quem anda com fé. Pare de esperar parado. Ponto 2. Fé verdadeira se mostra em pequenos atos de obediência. E o 3. O comum pode esconder o extraordinário de Deus. O comum pode esconder o extraordinário de Deus. Irmão, vocês sabem, né? Agora, eu gostaria que vocês orassem. Eu gostaria de incentivar a orar, né? Então, se quiser permanecer sentado, se alguém quiser ajoelhar, ficar em pé, a forma que você se sentir mais confortável. Mas eu gostaria que você orasse por pelo menos 3 minutos a respeito daquilo que você aprendeu hoje em Ruth, a respeito do que Deus falou ao teu coração, a respeito do que você está pensando.